Olá! Você tem medo de falar em público? Isso te atrapalha de alguma forma a sua vida profissional? Então assista esse vídeo até o final e experimente as dicas que eu vou lhe dar para lidar com esse problema. Meu nome é Carlos Sampaio e aqui no canal eu trago conhecimento sobre como o seu cérebro funciona e principalmente como ele pode funcionar melhor, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. Então, se você gosta de programação neurolinguística, neurociência aplicada às organizações, se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho, porque toda semana eu trago dicas simples, práticas e muito efetivas para que você obtenha os resultados que você quer usando melhor o seu cérebro. Dado o recado, vamos falar de medo de falar em público. Se você sente algum desconforto, seja ele em qualquer grau, saiba que você não está sozinho. Em 2015, o jornal britânico Sunday Times realizou uma enquete sobre o medo das pessoas. O medo de falar em público apareceu como o maior, na frente até mesmo do medo dos problemas financeiros, medo de doenças e até o medo da morte. Essa pesquisa é muito citada, servindo de base para afirmações de que o medo de falar em público, estatisticamente falando, Na verdade, essa informação não é bem precisa, pois além de essa ser uma pesquisa em apenas um país, muitas vezes, quando essa informação é buscada, o que vem é fobia social. Ela é buscada como fobia social, que é qualquer situação que a pessoa tem de interagir, pois a pessoa tem o medo da exposição, o julgamento que farão dela. O medo de falar em público, portanto, está incluído nessa categoria de fobia social. Então não se pode afirmar que ele é o mais frequente. Agora, independente de ser o mais frequente ou não no mundo, muita gente tem. Pergunte, faça uma enquete aí, muita gente. Talvez isso aconteça em função da dinâmica do nosso ensino da escola. Explico. Você está aprendendo a ler e o professor pede que você leia algo para a turma. Você comete um erro e, é claro, a turma ri, faz graça do seu erro. Se por algum motivo você não reagiu bem, você não tinha estrutura emocional naquela época para essa experiência, pode acontecer aí uma aprendizagem inconsciente que falar em público não é bom, é uma ameaça, automatizando, ou se preferir, gerando um mecanismo inconsciente de defesa, ou seja, o seu cérebro vai fazer de tudo para te defender daquela situação ameaçadora. Então, todas as vezes que você tiver de falar em público, por exemplo, as suas mãos vão suar, você pode ter dor de barriga, pesadelos, suor frio, sensações de angústia, ansiedade e medo em altas doses e por aí vai. Tudo isso é uma forma do seu cérebro te proteger dessa ameaça, ou pelo menos o que ele julga ser uma ameaça. O que fazer então se você não controla essas sensações? Elas são automáticas, são inconscientes. O que você faz então? Antes de mais nada, antes de começar, você mede isso. Quanto de 0 a 10? Você imagina quanto falar em público te incomoda? Então, 0 é nada, não te incomoda nada, e 10 incomoda absurdamente. Então, você tem que medir para depois experimentar as dicas para ver o quanto a situação melhorou, quanto o medo diminuiu. Um dos segredos para mudar as representações mentais do ato de falar em público, ou seja, como isso aparece para você no seu cérebro, esse é um dos segredos. Quando mudamos a representação mental, mudam os sentimentos associados àquela representação. A primeira coisa que você pode fazer é imaginar uma plateia na sua frente, com você prestes a realizar uma palestra ou apresentação. E aí, faça uma coisa, veja como estão os olhos e o rosto das pessoas. Muitas pessoas distorcem a representação dos olhos ou do rosto da plateia, imaginando olhos ou rostos grandes, inexpressivos, ameaçadores ou reprovadores. Se esse for o caso, ou algo parecido, imagine os olhos normais, rostos amigáveis, sorrindo. Você pode fazer isso. O cérebro é seu, a mente é sua. Imagine todos aplaudindo e gritando o seu nome. Faça isso algumas vezes e veja o resultado volta para a escala. Em alguns casos, somente esse exercício já muda bastante coisa. Segunda dica é você fazer um relaxamento progressivo. Vai aparecer um card aqui em cima e um vídeo em que eu ensino como se faz um relaxamento progressivo. Quando você estiver relaxado em todos os músculos, procure se lembrar de um momento de muita tranquilidade, inspirando normalmente e respirando bem devagar. E quando você estiver bem tranquilo, você vai se imaginar realizando a palestra. A ideia é fazer isso várias vezes
com a mente tranquila, o corpo relaxado, de modo que a sua mente passe a associar falar em público com uma sensação de relaxamento, anulando todo o medo que você sentia antes. Isso é muito poderoso, pois você estará com o corpo relaxado, criando uma imagem de tranquilidade e usando a respiração para relaxar. Todas essas três coisas potencializam a sensação de relaxamento, de tranquilidade, de modo que ela seja capaz de sobrepujar, de anular o seu desconforto em falar em público. Essas foram apenas duas abordagens possíveis que estatisticamente funcionam com um grande número de pessoas. No próximo vídeo, eu vou abordar outro método para se livrar do medo de falar em público, que se baseia no conceito de estados. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas, que ele possa chegar no YouTube distribuindo para mais pessoas e que elas consigam diminuir esse medo que tantos prejuízos causa aos indivíduos. Eu vejo vocês em um próximo vídeo e tchau!